Eu estou aqui no 5º Congresso Internacional de Estresse e eu estou agora com a doutora Márcia Binhoto, que apresentou um tema muito importante sobre o estresse infantil, controle de estresse infantil. Primeiro quero agradecer a gentileza por conceder essa entrevista e depois eu quero que a senhora fale um pouquinho mais sobre essa questão do estresse relacionado com a infância. Tá, então eu gostaria de dizer que a gente tem assim, tido muitos casos, né, do estresse na criança, e a gente tem percebido que a cada dia tem aumentado mais ainda o número de crianças estressadas e cada vez mais cedo, né? Antes a maioria do estresse estavam nas crianças do início da alfabetização, 7 anos, 8. Hoje a gente já pega crianças com 4, 5, 6 anos com um grande número de estresse já. Então a gente tem percebido que acaba tendo um aumento do nível de estresse cada vez mais em crianças menores. Até o porquê, né? A questão de toda estilo de vida, essas crianças já tão pequenas estarem cheias de atividades, a insegurança, a ansiedade. Então são pontos que a gente tem percebido contribuir para o aumento do estresse nas crianças. O que a senhora recomendaria, doutora, como uma medida de prevenção e até de gestão sobre esse estresse na criança? Porque eu fico pensando o seguinte, a criança é muito pequena, né? Isso. Então a minha pergunta ela vai se desdobrar em duas. O que os pais podem orientar, né, a criança para se autocuidar? Então, o que nós colocamos é assim, que os pais estejam atentos, assim, primeiro para ver se está acontecendo alguma coisa com a criança, se estão percebendo alguma mudança, que pode dizer que ela esteja estressada. E em segundo, que lembrem sempre que a criança é só uma criança. Então, que não lote essa criança de tantas atividades, que antes dela ser vamos dizer assim, uma profissional, porque eles querem preparar essa criança para ser uma profissional bem-sucedida. Ela precisa primeiro ser criança, então ela precisa, além de ir na escola, brincar. Ela precisa ter um tempinho para não fazer nada. Então, que os pais não esqueçam esse aspecto. Esse eu acho que é o ponto principal. Perfeito, perfeito. A senhora percebe no trabalho que a senhora faz, nas pesquisas, essa sobrecarga de atividade? Percebemos. Cada vez mais cedo. Cada vez. Hoje a gente pega, às vezes, crianças de 4, 5 anos que já ficam nas escolinhas em período integral, né? E além disso ainda tem outras atividades de esportes. Às vezes quando a escola não é bilíngue, né? Que está muito agora pôr a criança na escola que alfabetiza em 2 línguas, elas já começam tão novinhas a fazer um curso de línguas. Então, assim, coisas que não tem necessidade, não precisa ser tão cedo. Bom, e para a gente ir concluindo, então, quero fazer uma última pergunta, que é o seguinte: a senhora acredita que o estresse infantil pode também ser uma denúncia de um estresse que está acontecendo no âmbito familiar, o estresse dos pais? Com certeza, diria que além do estresse dos pais, o estresse da sociedade no geral, né? Que nós estamos vivendo. Que esses pais estão ansiosos porque o nosso estilo de vida está ansioso. Então não tem como as crianças não estarem ansiosas. Tá. Bom, eu tinha pensado no direcionamento do pai, mas quando você falou da sociedade, eu fiquei imaginando o seguinte, qual é a contribuição do professor estressado também nessas crianças, né? Contribui bastante, né? Todo adulto estressado, vamos dizer assim, contribui bastante para o estresse da criança. Considerando que o professor é uma outra pessoa com quem a criança fica um grande tempo, que não seja os pais, o mesmo papel dos pais estressados na criança, um professor tem o mesmo papel estressado na criança, né? Perfeito. Bom, a gente tem muita coisa para perguntar, muitas dúvidas aqui, muita curiosidade, mas o tempo é curto e eu agradeço muito a gentileza em ceder essa entrevista para mim. Obrigado, viu? De nada.